Boa noite, pessoal! Boa noite! Estamos igual ao Jornal Nacional aqui. Hoje a gente está mais padrãozinho aqui, né? Tá mais organizado. Hoje uma live diferente, exclusiva para quem está nos acompanhando, para quem nos segue. E uma live acelerando a 2. Exatamente. Vamos contar um pouquinho da nossa história, de como é empreender em casal, como é 24 horas juntos, falando de negócios, família, pessoas. Então, vamos um entrevistar ao outro, em vez de estarmos entrevistando outras pessoas. A gente vai estar aqui conversando sobre a nossa trajetória, né, Anselmo? Hoje vai ser bem legal um bate-papo que a gente começa a falar aqui sobre esse modelo do empreendedorismo e como que foi pra gente poder ter essa união de propósitos na AC 360, né, na antiga AC Consultoria. Isso aí. Como eu gosto de falar, né, meu nome é Anselmo Carlos, na Anselmo Carlos Consultoria e não Anselmo e Camila. Não, a Camila Consultoria, mas ele gosta de falar que é Anselmo Carlos, né? Beleza. Então vamos contar pro pessoal como é que foi aí esse início, se você quiser falar. Vamos lá, a gente iniciou a ser em 2016. Exatamente. Começamos um relacionamento em 2012, primeiro ano da minha faculdade de Engenharia Civil, primeiro ano da faculdade do Anselmo de RH, a gente se conheceu, se conectou e, né, através de um relacionamento, então começamos a namorar em 2012, mas só em 2016 que a gente uniu esse sonho da consultoria. E eu acho que você podia contar, né, amor? Exato. Podia contar, né? Já contou essa história 1000 vezes, mas eu tenho certeza que tem gente assistindo que ainda não ouviu ela. E que começou, né, com um sonho ali de, igual a Camila falou, já vou encurtar um pouco, mas chegar na parte aqui minha e dela e de como que eu acredito que importe aqui um pouquinho mais pra live. Não, vamos começar desde o começo, né? Desde Do sonho, início. de adolescente. Então, como a Camila falou aqui, empreender para mim sempre foi um sonho de mudar, de poder mudar de vida, de poder mudar a vida da minha família, de poder ajudar pessoas e mudar a vida das pessoas, né? O propósito maior é esse, mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. E como, né? Como que a gente consegue isso? Eu entendi que seria através de empreender, de fazer conexões, de poder ajudar o outro. Não entendia muito bem o que era isso até entrar no mercado de trabalho, começar a ouvir, estudar, pesquisar e entender que o que eu gostaria ali realmente era a consultoria, que é o meu sonho. Eu sou uma pessoa muito acelerada, uma pessoa muito agitada, pode parecer que não, mas é verdade. E entendo hoje que dentro da consultoria eu realizo o meu sonho porque hoje eu tive reuniões com clínicas odontológicas, com empreiteiras, com pizzaria, com loja de conveniência, com vários tipos de negócios diferentes e isso me realiza bastante, né? E poder, cada momento do meu dia estar num negócio diferente, me conectar com pessoas diferentes, aprender mais. E por isso ali, entendendo um pouco, né, quando eu falei, começando a estudar, entendendo um pouco mais, entendi que era consultoria. E aí fui me graduando, trabalhando, passei 10 anos na fábrica de ração, onde entrei lá como faturista e saí como gerente de operações praticamente, olhando ali muitas coisas, ali, muitas áreas dentro da empresa. E saí realmente para poder empreender, para poder abrir a AC Consultoria na época. Realmente, Anselmo e Camilo na época, né? Hoje não mais, hoje é AC 360, não mais só Anselmo e Camilo. O objetivo maior era mudar a vida das pessoas? Exatamente, mudar a vida das pessoas, poder ser um auxílio, poder ser uma ponte e um braço para poder ajudar ao próximo, né? Eu acredito que a gente está nessa vida aqui para isso, para poder... realmente como é o nosso propósito de empresa, fomentar negócios, prosperar parceiros e desenvolver talentos. A gente está nessa vida aqui para ser multiplicador e não um divisor, né? A gente está aqui para poder ajudar, para poder multiplicar, para poder trazer o bem para todo mundo. E hoje me realizo nisso, atendendo nossos parceiros e clientes. Você mudou minha vida. Foi? Eu só queria fazer um concurso público, ser engenheira, concursada, estável. E aí ele me colocou esse sonho doido de empreender. Encontrei no Anselmo o meu propósito de vida, não só como casada, mas um propósito de vida na empresa. Casada? Não, um relacionamento, tá quase. Casada, né? Quase casada.
Então, esse é assunto para outra live, gente. Vamos falar da nossa história da AC360, lá na minha engenharia, querendo prestar um concurso público. Vi no Anselmo essa paixão pela AC, essa paixão pelo empreendedorismo. E eu gosto de contar que durante a faculdade eu dei aula particular, desde o meu segundo período eu dei aula para todas as turmas que vieram depois de mim. E eu me encantei pela educação. Então, no último ano da faculdade, eu queria ter um curso que ensinasse profissionais o que a faculdade não ensinava. E quando o Anselmo me apresentou a proposta da consultoria, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é esse o meu propósito, é assim que eu vou conseguir educar profissionais, transmitir, desenvolver pessoas, desenvolver talentos, que é o nosso propósito, né? E aí a gente se uniu em 2016, finalzinho da faculdade, desisti da engenharia, fui para a área de gestão de pessoas, me capacitei nessa área. Acho que a engenharia me ajudou muito hoje, eu que faço todos os processos, projetos aqui, né? A cabeça, a engenharia me ajudou muito. E a gente uniu propósitos em 2016. E como é que é então essa mudança, né, do concurso público, estabilidade, e hoje entender que estabilidade não existe, né? Que todo dia é mudança, como é que foi essa virada de chave? Você sabe que eu tava pensando nisso esses tempos? Acho que anteontem de manhã eu tava pensando nisso. Eu via no concurso público não era estabilidade. Eu nunca quis a estabilidade do concurso público, eu sempre quis a flexibilidade. Eu sempre vi, minha mãe era concursada, então ela tinha, né? Claro que minha mãe era professora, então ela tinha férias em julho, férias em janeiro, feriado. Né? Ela tinha uma flexibilidade muito grande de poder ali, tinha os abonos, tinha, poder, às vezes a gente está doente, ter alguma coisa no colégio, ela poder ir, poder ter horário para estar assim. Então eu me vi muito nessa flexibilidade. E por isso que eu pensava no concurso. Nunca pensei em estabilidade. Pra mim, eu nunca fui estável nesse sentido financeiro. Já ao contrário de você, né? Exato, já ao contrário de mim, que fiquei 10 anos na fábrica, né, trabalhando, me desenvolvendo, aprendendo, mas muito também por querer essa estabilidade, entre aspas, né? Me sentia muito seguro lá, fui muito seguro lá. E para empreender foi um parto, né? Para poder... Foi um parto, ao contrário de mim, que nunca prestei atenção em estabilidade, sempre, vamos testar, vamos no novo e vamos, mas eu sempre quis essa flexibilidade. E o empreendedor, quem empreende a dois ou quem empreende sozinho, sabe que você trabalha muito, né? Quantas horas? 30 horas por dia? Se tivesse 48 horas no dia, eu gastaria as 48 horas. Mas não só isso, igual você falou, né? O empreender a dois, no nosso caso, é muito importante porque a gente consegue compartilhar as dores e os desafios, né? E é muito do que a C. Eu acho que por isso, né, a C nasceu, né, de mim e de você, e a gente entrega para os nossos parceiros o que a gente tem um com o outro, que é esse acolhimento, que é essa prestatividade, que é esse ombro amigo, que é dividir, como a gente fala, né, dividir as mesmas dores e comemorar as mesmas alegrias, né? A AC, ela faz isso, ela entrega isso para o nosso cliente, para o nosso parceiro, que é o que a gente passa, né, dentro da empresa, eu e você como sócios fundadores ali. Então, você falou isso, é muito legal trazer essa visão do empreendedorismo a dois, um grupo, sozinho. A gente sempre vai sofrer, mas quando tem alguém para poder dividir é muito melhor, né? Com certeza, com certeza. Ter alguém para compartilhar a vida, né? Empreender, quem assim está acompanhando e quem empreende em casal sabe das dificuldades que é compartilhar a vida a dois, não só uma empresa. Mas é muito importante quando você tem um braço, quando você tem alguém que estende a mão para você e que caminha junto com você no mundo do empreendedorismo, isso é muito bom. E, logicamente, igual a Camila falou, a C, ela nasce em 2016, nosso relacionamento começou em 2012, mas a ideia ela vem desde quando eu tinha ali, igual ela falou, 12 anos, de ajudar, de melhorar de vida e de tudo isso, de ser uma pessoa que fizesse sentido para outras pessoas, sabe? Que trouxesse melhoria na vida do próximo. E a AC, muitos às vezes nem sabem disso, né? Mas a AC não nasceu diretamente a AC, né? A AC, ela nasceu comigo e mais 2 amigos, né? Da minha ideia, porque eu não conseguia empreender sozinho.
e não deu muito certo essa primeira tentativa, digamos assim. Dentro desse modelo da AC, quando eu pensei em criar a empresa de consultoria, que era o meu sonho realmente, e transformar ele em realidade, eu apliquei 3 consultorias gratuitas, em 3 parceiros, 3 pais de amigos, né? A gente brinca, 3 pais de amigos nossos, e isso foi muito legal, porque depois eles nos contrataram para poder fazer serviços cobrando realmente. E após essas consultorias gratuitas, entendi que as pessoas que eu estava naquele momento não era o mesmo momento de vida meu e que elas queriam um chefe, não um sócio. Por que eu digo isso? Porque eu estava já entendendo que na minha vida eu iria ter que trabalhar 12, 18, quantas horas fossem, né? E ter a proatividade do empreendedorismo, porque isso é empreendedorismo, você ter a proatividade, você ter esse dinamismo. E quando eu entendi que eles não queriam dar esse próximo passo, eu me frustrei muito. E ninguém nem muito sabe disso, né? A gente nem conta muito, a gente está abrindo aí em primeira mão. E quando cheguei em casa, né, falando com a Camila, que eu já tinha desistido, que eu ia parar e tal, que eu não gostaria mais, ela virou pra mim e falou, tenta comigo. E aí volta no que ela falou lá no início, né, como assim tentar com você? Você quer concurso público, você está estudando, você quer formar, você está fazendo engenharia civil. A Camila é uma engenheira civil, para quem não sabe, né? Nunca construí prédios, não. Nem entendo. Mas constrói empresas, né? Constrói empresas. Ajuda a construir empresas, ajuda a organizar empresas. E aí eu falei, cara, não sei, acho que não vai dar certo e tal. Mas me abri ao novo, me joguei ao novo e pensei naquele momento. Qual que vai ser o nome da empresa? AC Consultoria, Anselmo e Camila. Meu nome é Anselmo Carlos, se desse errado viraria só Anselmo Carlos, tá pessoal? Eu gosto de falar muito isso porque era verdade na época. Virar a consultoria, né? Com certeza. Mas tem uma boa pergunta, Anselmo. Tem uma boa pergunta. O que você sentiu naquele momento e o que te fez mudar de ideia? Eu acho que foi uma união de propósitos, né? A gente fala muito, né, do empreender, né, do casal. Você tem valências que eu não tenho. Se dependesse de mim, tudo ainda estava no papel, talvez, sem organização nenhuma, né? Eu te vendi, então, uma sociedade. Você me vendeu uma sociedade sem nem saber. E você é o comercial da empresa. Exatamente, mas eu tenho um olhar clínico para isso, né? Eu já vi ali uma oportunidade de negócio. E aí foi isso realmente. A Camila tem valências que eu não tinha na época, né? E ela muito melhor do que eu em determinados pontos, e eu também em outros pontos sabia que eu conseguiria complementá-la. Então foi aí que eu entendi e falei, cara, eu vou dar uma chance para isso, vou me abrir ao novo. E desde que a gente firmou a mão, que a gente apertou a mão e realmente colocou a AC Consultoria como negócio, disparando ali mais de 100 e-mails que a gente conseguiu de uma lista. Na época nem tinha disparador, nem tinha nada, era cada e-mail manual, postando no brechós, no Facebook, fazendo um monte de coisa. A gente sempre teve um cliente. Quando a gente apertou a mão e lançou, a gente sempre teve um cliente mês a mês. A gente sempre teve, desde que a gente falou, agora a AC ela vive, a AC sempre teve pelo menos um cliente. Naquele momento, quando eu digo um cliente, naquele momento que eu era CLT, Camila era CLT, mas a gente sempre teve clientes. E isso foi muito legal, porque a gente já nasceu sabendo o que a gente queria, aonde a gente queria chegar e quem a gente era. Então, muitas pessoas falaram pra gente no início, né? Vocês vão abrir uma consultoria, quem são vocês, né? Pessoas consomem consultoria de quem criou algo. E hoje, praticamente aí 10 anos depois, quase, eu falo, a gente construiu a AC Consultoria, a AC 360. E ajudou a construir, formatar, melhorar e organizar outras empresas também. Mais de 400. Mais de 400 até hoje. Mais de 18 estados do Brasil que a gente já passou, Portugal. Então, é muito legal olhar, né, trazer esses feedbacks, né, trazer esses retornos, flashbacks, né, no caso, trazer esses retornos de como que iniciou, né, como que era um sonho, como que quase virou ficou para trás esse sonho, porque igual a Camila falou, eu sou estável, eu estava
no meu antigo emprego muito bem. E, na verdade, a partir de um ponto de inflexão dela de me convidar para ser sócia do meu negócio, tá? Mulher é assim, né? Ela me convidou para ser sócia do meu negócio. Né? Tem o poder de persuasão e convencimento. A gente iniciou a C360, né? É isso aí. Na época que a gente iniciou, a gente nem morava junto ainda. A gente namorava e com 6 meses de empresa, um ano e pouco, quase um ano de empresa, 6 meses de empresa, né? A gente... Na verdade, a gente iniciou a empresa, você trabalhava, eu não trabalhava, foi 2016. Quando foi no meio de 2017, eu comecei a trabalhar. Eu brinco que o Anselmo ficou 10 anos numa empresa, eu fiquei 10 meses, porque eu vi que realmente eu nasci para ser dona do negócio e não para ser colaboradora. Então foram os 10 meses que me fez crescer muito como profissional, mas que me fez também enxergar o que eu queria na minha vida, e não era concurso público, com certeza. Exatamente. E quando eu iniciei na empresa, a gente iniciou a empresa, a gente já estava com a empresa engatinhando, tendo clientes, a gente foi morar junto. E aí a gente aceitou 2 desafios: construir uma vida a 2 e construir uma empresa a 2 no mesmo momento, praticamente. A empresa já tinha alguns meses de vida, mas ainda estava muito engatinhando. E nesse momento que a gente deu esse passo, a empresa começou a crescer, né? Exatamente. E foi um momento onde a gente sempre teve muita certeza e muito planejamento do que a gente queria, né? Então, e as coisas, né? Deus sempre colocou as coisas assim no nosso caminho, sem a gente nem saber, né? A Camila com uma semana de empresa e a gente falando que ia se organizar para morar junto daqui a tantos meses, daqui a 3, 4 meses e tal, 6 meses, 1 ano. E a Camila com uma semana de empresa e a gente foi, já alugou uma casa, já teve uma oportunidade. Deus gerou uma oportunidade pra gente, que a gente já alugou uma casa e já fomos morar junto. E muito bacana também uma situação de que quando a gente alugou a casa e a gente viu a casa que a gente entrou, que a gente botou o pé na sala, a primeira coisa que a gente falou foi: metade da sala é sala, a outra metade é escritório. A gente montou nosso primeiro escritório com 2 mesas de computador, um armário, e ali era uma sala-escritório, né? E a gente uniu o propósito. O propósito ele tá muito ligado ao sonho, né? Eu gosto de falar muito isso. E a gente iniciou um sonho junto. Não foi um risco. Como o casamento é um risco, a empresa também é um risco. Ainda já casamento já é risco, sócio é mais... eu não sei o que é mais risco, se é sociedade ou se é casamento, porque... Que loucura, hein? Exatamente. E a gente resolveu fazer os dois juntos. Os dois juntos. Ainda ou era pra dar muito certo, ou era pra dar muito errado. Nossa, exatamente. E estamos aí desde 2017, isso foi em 2017, morando juntos, construindo a empresa, consolidando clientes, e com alguns meses ali já juntos a empresa foi crescendo, e a gente teve que tomar uma segunda decisão. Exatamente, porque com praticamente, ali, igual a Camila falou, 6 meses, 7 meses de empresa, veio a época que eu fiz o Empretec, uma oportunidade muito legal de parceiros que me ajudaram muito na vida. E fiz o Empretec, um curso que eu indico para todo mundo, mudou minha vida, me reafirmou mais ainda a paixão do que eu tinha. E quando eu saí, a gente começou a ter cliente, eu trabalhando, Camila trabalhando, ela sentou comigo e falou: e aí, a gente precisa tomar uma decisão. Quem vai largar o emprego para tocar a ser full time? Eu falei: como assim? Pera lá, a gente tá começando. Provavelmente eu São vendi pra ele. 6 clientes só, eram 6, 8 clientes na época. Cara, dá. E a Camila falou: não, porque a gente quer, esse é só o começo. E se a gente não tomar uma decisão, a decisão vai ser tomada por nós, pelo comércio, pelo mercado, né? Se você não vai atrás do seu sonho, você trabalha para realizar o sonho de alguém. Exatamente. E aí foi quando pesou meu lado estável e ela tinha, igual eu falei, 7 meses no trabalho lá, e eu tinha 7, 8 meses. Eu tinha já ali 7 anos, eu acho, mais ou menos. E aí a gente... falei: não, sai você primeiro. E depois eu saio. E
E foi isso. E você saiu, e como é que foi quando você saiu? Foi. Vambora. Pessoal. Vambora, vamos sair. Fiquei uns 2, 3 meses ainda, né, na empresa onde eu tava. Até, né, fazer Até todo conseguir outra desligamento pessoa e tal, porque também isso é muito legal, tá, pessoal? Tanto eu como a Camila, a gente teve experiências, né, antes da AC, isso que nos moldou e nos formou também, logicamente. E todos os lugares que a gente trabalhou são portas abertas, são nossos clientes, são nossos parceiros, e a gente fica muito feliz disso. Conforme a Camila falou, ela, antes de sair, teve todo um trabalho para não prejudicar e tudo isso. E ajudou bastante a gente também nesse sentido. Camila pediu demissão, saiu e no mesmo dia o antigo gestor dela, né, o antigo dono da empresa que ela trabalhava, contratou a gente para um projeto de treinamento. Então, só para entender um pouco de como que já era, como a gente era visto e como que, né, as pessoas acreditaram muito na gente, né, muito na gente, isso é muito legal, porque a gente se mostrou muito esse profissional e essa pessoa. Então, nunca me esqueço disso, a Camila pediu demissão e saiu de lá com a demissão aceita e com um projeto de treinamento vendido. Você é vendedora, né? Eu te vendi de novo, né? A minha demissão. Mas foi aí que a gente alavancou, foi aí que eu comecei a me dedicar, né, quase 100% na consultoria. Eu dava aula ainda, é claro, né, eu tinha uma fonte de renda de dar aula, mas com isso eu ia me capacitando e fazendo o que eu gosto também na educação. Então, a gente foi aí que alavancou a empresa e alavancou e até que chegou um momento, 1 ano e meio depois, que eu tive que fazer a segunda chamada no Anselmo e... Como é que foi, Xixão? E aí ela colocou pra mim o ultimato, né? Naquele momento já eram mais de 15 clientes e eu ainda trabalhando meio que nesse modelo tinha uma disponibilidade de horário onde eu trabalhava, então era muito tranquilo pra mim. Era eu fazendo as visitas os projetos, implementando, e quando precisava do Anselmo fazer, a gente sempre tinha que agendar de noite ou no sábado à tarde. Ou no horário do almoço curtinho. Ou no horário de almoço curtinho. Ou antes, né? A gente atendeu clientes às vezes 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Entrevista, a gente fez entrevista de emprego na época, a gente fazia entrevistas também. A gente fazia entrevista 7 horas da manhã, fazendo uma entrevista, porque o 8 ele tinha que entrar na... E eram os melhores candidatos, tá? Quem ia fazer entrevista 7 horas era contratado normalmente. Mas... E fazia treinamento às vezes 8 horas da noite, o pessoal fechava 6h30 a loja, ficava até 8 para poder assistir o treinamento. Só que foi quando começou a apertar, começou a entrar novos clientes, começou a entrar clientes que queriam, né, que a gente prestasse serviço no horário que a empresa estivesse aberta, no horário comercial. E aí começou a apertar porque eu não tinha 30 horas no meu dia, infelizmente. E aí ela falou, e aí, você vem ou não? Vai ser a Camila em consultoria. Calma. E ela falou um negócio pra mim muito legal. Você tá com o pé em 2 barcos. E o nosso é pequenininho, mas ele vai andar mais rápido. Então você precisa se decidir. Porque ou você vai pular de onde você tá e vir comigo no nosso barco, ou você vai ficar onde você tá. E eu sei que o sonho é seu, começou com você, mas hoje é meu também. E o barco vai andar com ou sem você. E aí eu tive que tomar essa decisão. E aí eu falei, não, eu vou com você. Ela falou, eu acredito no sonho, no seu sonho, no meu sonho e no nosso sonho. E você? E aí eu pedi demissão depois de 6 meses. Porque eu ainda me preparei emocionalmente para quebrar o meu vínculo. E me preparei ali durante 6 meses, 8 meses para poder pedir demissão. E meses que a Camila, e aí, já pediu? E aí, já tá pedindo? E aí, já vai pedir? Até o momento que eu fui pedir a demissão. E como a Camila fez também, dei um aviso prévio lá de 4 meses. Isso foi maior. Pedi uma demissão em janeiro e fui sair em abril. E de lá pra cá, full time aí desde 2019, pré-pandemia.
O Eu Anselmo, lembro que acordei num dia, falei, e aí, o que eu faço agora? Qual que é a minha rotina? Agora eu sou empreendedor mesmo? Agora eu sou empresário? O que eu vou fazer? E né, aprender muito, né? Tive que aprender muito, tive que aprender a criar minha rotina, aprender a me policiar, aprender a ser uma pessoa mais organizada. Eu era uma pessoa muito do fazejamento, eu era um bombeiro, eu era muito apagador de incêndio, e isso me deu muitas qualidades para entender também, olhar lá atrás e ver o que eu errei para poder ajudar as pessoas a não errarem. Mas é muito legal olhar sobre isso, né? A gente estava conversando outro dia e falei para ela que eu quero entrar, vou fazer uma pós-graduação de inteligência de mercado, BI e estatística. E eram as matérias que eu menos gostava, olhar números, olhar análises, montar rotinas e entender que hoje eu vou pender para essa área, que é a área da gestão, é a área que eu gosto, análise de dados, gestão, olhar o BI, né, fazer essas projeções. Você vê tanta evolução, né? Muito bacana olhar por esse ponto também. inserindo, né, a engenharia, a matemática na sua vida, então, assim como você inseriu o empreendedorismo na minha, eu acredito que a sociedade, conforme a gente falou, a sociedade é muito boa. Quando a sociedade é boa, na verdade, Sim. ela impulsiona e propulsiona muitas coisas boas para a empresa. Mas uma sociedade enquanto casal, modéstia à parte, eu diria que é 2 vezes melhor. Porque a gente não tem só uma conexão como sócio, a gente não tem só um complemento ao outro como sócio, a gente tem uma conexão de vida. Então, quem empreende em um casal sabe os anseios, sabe as fraquezas, sabe os medos, sabe os pontos fortes do outro. Então, e a gente consegue usar isso a nosso favor e a favor da empresa e a favor da nossa vida. O Anselmo falou brincando aqui, né, que ele é estável, eu tive que dar uns puxões nele. Mas quantas vezes também eu tava pra baixo, querendo desistir, ele me impulsionava. Quantas vezes ele tava pra baixo e eu impulsionava ele. Quantas vezes eu tive que te segurar também, porque senão você já sai fazendo tudo. Então a gente... Ele é igual um trem, então se eu não botar um trilho também, então, vai embora. O que eu acredito, um dos pontos que eu gosto muito no Acelerando a 2, no empreendedorismo do casal, empreender com meu sócio de vida, não só como meu sócio de empresa, é conhecer isso, é saber que o que a gente pode, o que a gente vai usar, o que tanto eu quanto ele a gente vai falar e usar para motivar, para acolher, para incentivar, para recalcular a rota. Então acho que o empreendedor... Isso é muito bacana, porque é o que a gente falou de compartilhar momentos, né? E realmente você... Aquele clichê é verdade, né? Para ir rápido você vai devagar, mas para ir mais longe você vai em conjunto. E tudo que a gente está falando aqui, todos os pontos de inflexão que a gente teve, né? Foi eu e você. A gente estava junto. Então, conforme a gente vem falando, seja numa sociedade, seja numa parceria, seja num casamento, poder ter essa segunda voz, esse acolhimento, ele é muito importante. E respeitar, né? A gente tem perfis diferentes que se complementam, mas se respeitando, né? A gente brinca que a gente... a primeira palestra que a gente foi dar, o primeiro treinamento que a gente foi dar, que a gente foi aplicar, a gente saiu de casa com alguma discussão de casa e isso entrou no carro e a gente estava discutindo e foi muito legal porque ali eu vi que a gente tinha realmente um propósito, um negócio e que a gente era muito profissional para poder separar as coisas. E a gente chegou no local, a gente saiu do carro, bateu a porta, se beijou e falou assim, vamos lá entrar e dar o treinamento. Depois a gente continua a discutir. E a gente entrou e arrebentou. E foi nosso primeiro treinamento. E assim, e a gente saiu eufórico, nem lembrava mais do que eu tava brigando. E logicamente eu entendi que toda vez que eu brigar eu tenho que dar um treinamento também, porque a gente esquece. Mas me marcou muito porque a maneira que foi da gente separar, e não é fácil, a gente
E não existe da porta para fora e da porta para dentro, não é isso, somos pessoas daqui dentro, lá fora, é o mesmo, a gente às vezes está dormindo, antes de dormir falando de alguma coisa daqui ou não, depende do momento e do dia e a gente tem que se entender, mas ali eu entendi que a gente era profissional e que a gente sabia o momento das coisas, né, a gente sempre soube o momento das coisas, o momento do que acontece, então... E separar, né? Não separar, que eu não, tô falando. Não separar. existe, você não separa a sua vida pessoal e profissional, né? Mas a gente ser profissional e saber ter uma postura profissional mesmo que a gente não esteja bem no pessoal. E sim, a gente teve 3 pontos chaves na nossa sociedade. No início, né? 2016, que foi quando eu comprei eu te vendi a sociedade da porque eu não recebi dinheiro não, tá, gente? Ela comprou, mas eu não recebi dinheiro. A gente construiu, né? A gente construiu. 2017, quando a gente foi morar junto e ao mesmo tempo que a empresa começou a engatinhar. E 2019, que quando os dois assumiram uma posição full time na empresa e que a gente vivia 24 horas junto. Então, foi um passo também, foi um outro passo, ponto de inflexão, como o Anselmo gosta também de pontuar. Porque a partir de então, a gente estava assumindo uma empresa e assumindo uma vida, mas o tempo todo junto. Então, a gente estava em casa junto, a gente estava... Atividade física fazia junto, a gente trabalhava junto, viajava junto. Na época de 2019... a carteira de clientes era menor e a gente estava no início de novos projetos, então a gente implementava os projetos juntos. E não tinha cliente separado, a gente ia junto pegar os projetos, fazer os projetos, realizar as coisas, realizar a entrevista junto, fazia tudo junto. E se você não sabe separar os conflitos pessoais, se você não sabe diferenciar os momentos de euforia, de raiva, de tristeza... É um ponto onde sociedades em casal se quebram, né? Ou qualquer sociedade, né? Agora a gente vem falando aqui, eu acho que você tem que respeitar, saber o momento. A gente sempre soube isso, né? O momento, igual ela falou, qual tipo de palavra, o que vai falar. Até porque a gente sabe, às vezes, num determinado momento, uma palavra que você fala, seja, né, seu sócio, seja seu colaborador, seja alguém próximo a você, você pode quebrar ela, você pode ferir ela de uma maneira que não tem volta, então a gente sempre soube entender o momento de cada um e como a gente atinge e motiva, né? Qual que é o motivo para a ação de cada um. E voltando só para fazer esse fechamento, quando a gente saiu, né, até nessa leve discussão, ouvindo uma música e para mim ali foi onde eu entendi que realmente a gente conseguiria ter a gente era profissional e que a gente sabia o que a gente queria para nossa vida. E a música que a gente ouviu é uma música que a gente leva até hoje, né? Uma música que a gente sempre coloca nos nossos eventos internos, que a gente sempre gosta de compartilhar aqui, porque o show tá só começando, né? O show tá só começando. E ali tava só começando com certeza, né? Mas foi muito bacana, muito legal mesmo. Bom, então... contamos um pouco da nossa história, nossa jornada, primeiro episódio aí do Acelerando 2, estaremos aqui todos os meses falando. Tem muita história, muita coisa. Isso aí foi pré-pandemia, então, né? Vamos para 2019, 2019 né? quando a gente começou. Mas antes Quando a gente... E aí é muito legal, né? Porque, igual a Camila falou, ela trabalhava, depois ela pediu demissão. A gente começou a ter uma carteira de clientes em Valença, a gente foi indicado para trabalhar num cliente em Barra do Piraí, então a gente já, com menos de um ano de empresa, a gente estava em Barra do Piraí, ajudando um cliente a montar uma empresa, a formatar o time, né, fazer o recrutamento e seleção. A Camila entrevistou mais de 50 pessoas. E assim, foi muito legal essa experiência que nos proporcionou um outro contato que depois veio também a mudar a nossa vida, né? O Dr. Rodrigo, que é nosso parceiro, é nosso sócio, e a gente começou a ir para Paracambi. Então era muito legal porque nesse meu aviso de 4 meses chegou um momento que eu comecei a toda sexta-feira, isso era um combinado que eu tinha lá na empresa, eu não trabalhava lá na sexta-feira, eu ia para Paracambi. Então toda sexta-feira de 2019 até a pandemia, a gente praticamente toda sexta saía de Valença e ia a Paracambi.
toda sexta, descendo aquela serra de Paracambi, passando por Vassouras, chegando lá. Era a cada 10 dias, né? Cada 15 dias a gente ia. No início era toda semana, toda sexta-feira. Então. A gente tava outro dia, esses dias viajando. É raro a gente viajar junto Hoje agora. em dia, ela tenta montar a agenda dela pra ir junto comigo, mas. Ele fica mais me acompanhando. Mas eu gosto de falar nisso, é um ponto que eu gosto muito, quando a gente consegue conciliar a agenda pra estar na estrada junto. O momento que a gente tá na estrada é o momento que a gente também tá conversando, da empresa, da vida, se curtindo, ficando em silêncio. É um momento nosso, né? É um momento que a gente tá ali na estrada. A gente viveu muito isso no início, toda sexta a gente pegava essa estrada junto, colocava o papo em dia. Na época do nosso carro era 2 portas sem ar, a gente ia com o cabelo chegava desse tamanho, né? Graças a Deus agora eu tenho um carro mais confortável para descer. Mas são percalços que a gente passa, jornadas que a gente passa desde 2019. A gente vai contar essa vez que eu fui história. pra Paracambi? A gente vai contar essa história. E a primeira vez que a gente foi em Paracambi? Você quer compartilhar, pessoal? A primeira vez que a gente foi em Paracambi? Que nem foi nesse cliente, nem foi no Dr. Rodrigo. Por isso que eu falo, né, o casal, quando você empreende o casal e você conhece as fraquezas e conhece os pontos fortes de cada um. A gente foi dar um treinamento em Paracambi. Não, a gente recebeu uma indicação. A gente foi dar, curta a história, sua objetiva, gente. Ele detalha as histórias. Não, isso foi antes, né? Montar um treinamento em Paracambi. E a gente ia descer com a pessoa, com o dono da empresa. A gente ia até Vassouras e ia descer para Paracambi com o dono da empresa. Eu nunca tinha saído nem de Valença de carro e eu nunca tinha nem andado de carro nem em Rio das Flores direito, tá, pessoal? Aí ele ia pra Vassouras, ele ia, né? Pra Vassouras ele ia. Aí a gente foi, só que o cliente na época ligou pra ele cedo e falou assim: Anselmo, vai me encontrar lá em Paracambi. Não me encontra em Vassouras. O combinado era a gente encontrar com ele em Vassouras e descer junto em Paracambi. Pode mandar mensagem. A gente precisa um reforço técnico, gente. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Pegar um carregador. Tá. O carregador do celular tá descarregando, né? Porque a pessoa não pensou em carregar o celular durante o dia. O meu tá carregadinho, né? Mas continua aí no que você tá falando. É isso, gente, é isso. Por isso que a gente se completa, sabe? Eu falei, você tá com a bateria? Tava, mas você fala muito. Menos da metade. Enfim, isso aqui é da realidade, é empreendendo a 2. A gente foi pra Paracambi. Não, aí ele ligou e falou, vou ter que descer. Não dá pra ir de carona, vai lá. Você. E o Xixi falou, não vou, não consigo dirigir, nunca dirigi pra lá. Falei, vamos, que se você consegue, você vai pegar esse carro, você vai descer, nem que eu tenha que dirigir junto com você, mas a gente vai pegar, você vai descer, você consegue sim. Agora você vai fazer o quê? Vai ser um consultor que não atende, só atende dentro da cidade porque não sabe dirigir pra fora? E se a gente fechar um cliente lá em São Paulo, no Rio, você não vai dirigindo? Aí ele foi. Aí, gente, foi a primeira vez. E aí que é a importância de você conhecer, não só um relacionamento, mas o seu sócio, o seu parceiro de negócio. Pra isso, pra impulsionar, pra incentivar, pra motivar, pra entender também até onde ele pode ir. Porque se eu soubesse também que não daria, eu não teria incentivado dessa maneira, né? Então, se fosse por brincadeira à parte, mas se fosse uma cidade maior, muito longe, que a gente não conhecesse, então talvez não iria, talvez tentaria reagendar. Mas ali não, eu tinha que impulsionar ele, eu tinha que incentivar ele a ir, a fazer, a melhorar. E graças a Deus, porque a gente fechou depois, um mês depois o projeto que a gente ia todo dia. Aí um mês depois, como que são as coisas, a gente descia toda semana pra Paracambi. Pessoal, vamos finalizar aqui então, né? Que a bateria sua vai acabar. Infelizmente, Eu queria finalizar aqui antes de finalizar. Deixar com uma pergunta, né? Qual é o seu maior desafio, sua maior alegria de empreender a 2 e de acelerar a 2? Caramba, difícil. Pesada é assim. Eu acho que a maior alegria é poder ter alguém com quem compartilhar nossas conquistas. Eu não me vejo, igual você sabe, tudo que a gente conquista, a gente fala um com o outro, a gente passa um para o outro.
A gente antes de estar na live, a gente teve uma situação positiva aqui, um retorno positivo e eu não aguentei, tive que te falar antes da gente iniciar, porque realmente é isso, não ficar só pra mim, ter alguém a quem eu posso contar. E o maior desafio, cara, assim, eu não vejo desafio em empreender a dois com você, sinceramente, eu não vejo. Eu teria desafio se a gente não empreendesse, porque eu sou workaholic, você virou uma workaholic, mas antes da gente empreender, você não tinha essa mentalidade, não via dessa forma, né? Então, acho que a gente empreendendo, a gente se completa, a gente entende, a gente sai dos mesmos horários, a gente faz as mesmas coisas, a gente tá sempre junto. Então o pessoal brinca, né, que a gente tá sempre junto e realmente é isso. Quando eu fiquei um mês em Goiânia num projeto, acho que foi o tempo que eu fiquei mais longe de você nesse período falar isso todo. na próxima live. E sim, então, e aí só fechando, eu acho que é realmente isso. A gente não tem um desafio hoje, não vejo dessa forma. A gente consegue se entender, a gente consegue resolver, a gente consegue chegar num consenso, respeitando o espaço de cada um. Mas mais difícil é te aturar todo dia. Acho que é isso, né? E você? Eu tenho que responder? Lógico, cara. Lógico, cara. Eu acho que apesar de ser um ponto positivo, os nossos perfis diferentes, eles se tornam um desafio. Às vezes os pensamentos diferentes, as opiniões divergentes, às vezes se tornam um desafio. Por a gente não se entender de primeiro momento, aí acaba gerando um desgaste um pouco maior ali, o que também não é ruim para a empresa, mas às vezes a gente tem um conflito muito grande ali, por ser um casal, a gente acaba tendo um conflito maior do que talvez se fôssemos só sócios. Eu acho que para mim é o maior desafio essa divergência. Cara, acho que a maior alegria em empreender com você é a gente poder compartilhar tudo, porque a gente tem essa conexão. E conforme você falou, a gente entende um ao outro. Se você não empreendesse ou eu não empreendesse, a gente não teria essa conexão. E a maior alegria, apesar de, ser um saco olhar pra sua cara 30 horas por dia, estar junto o tempo todo, compartilhando as mesmas dores, as mesmas alegrias, as mesmas dificuldades, em casa, na família e na empresa, isso pra mim é uma alegria, poder compartilhar. Ter alguém que eu possa compartilhar e que me entende 100%. Em tudo, na minha essência, na minha verdade, no meu interior, porque a gente compartilha das mesmas dores e das mesmas aflições e das mesmas conquistas. Então, eu não preciso te explicar, você está sentindo junto comigo a mesma coisa. Então, acho que é a maior alegria. Você vai chorar? Não. Isso dá like, tá? Pode chorar, tem problema não, você dá like. Galera, chuva de likes, por favor. Vamos fechar então. Muito legal, só recapitulando então, hoje o início desse bate-papo, né, da gente abrir um pouco da nossa vida aqui para vocês, de vocês entenderem que a gente tem erros e acertos, percalços, né, e momentos de muita glória e conforme eu falo, né, não existe topo da montanha, o topo da montanha é só a chegada para o próximo desafio, para o próximo topo, para o próximo passo. Então por isso que a gente precisa muito aproveitar a jornada. A jornada ela é tão gostosa quanto a chegada. Porque a chegada, exatamente, é só o ponto. O fim para da jornada a é a próxima. morte, né? Exatamente. Então não tem como. Peraí, tô indo no médico aí, galera. Mas hoje a gente falou um pouquinho de como que a gente se conheceu, de como é que foi esse início da consultoria, de como é que foi empreender ali a dois realmente, como é que foi esse momento de abertura de empresa, de morar junto, de se entender ali como casal e como empreendedores, de realmente aceitar um desafio e largar tudo para trás, né? Pedir demissão dos nossos empregos e a gente poder empreender. Foi o primeiro passo. Não tinha como falar do empreendedorismo de Acelerando a 2 se a gente não contasse essa história. Exatamente. Novamente, de novo. E aí é muito legal porque a gente passa ali de um ponto de morar junto, de um ponto de como empresa, de um ponto de iniciar, de começar a atender os nossos clientes, de Barra do Piraí, de Paracambi. E vai ter muita história, né? Então a gente, próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho ali do pré-pandemia, do nosso
segundo empreendimento, de como é que foi quando a gente decidiu, e aí é muito legal, igual a Camila falou, quando a gente decidiu ter um escritório físico, e por mim eu ficava dentro de casa, e infelizmente talvez estivesse até hoje, porque eu sou estável, e ela não, e ela já queria vir pra rua. Sempre próximo, Sim, né? deixa eu terminar. E muito legal isso. E como no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho desse ponto, de vir pra rua, de empreender num novo negócio, porque a gente foi sócio em outro negócio também. De ter funcionários? De ter funcionários, Nós né, somos ter dois. colaboradores, e aí começa a ser outro momento, né? E nem era na consultoria só em si, e da pandemia. Então acho que o próximo a gente resume bem desse espaço físico, colaboradores, novo empreendimento e pandemia. De sair Então, da sala de casa para uma para empresa. uma sala empresarial realmente, e não era nem sombra do que é aqui, foi o primeiro passo ali que a gente deu. Agradecer quem está acompanhando a gente, muito obrigada aí por compartilhar um pouco, ouvir um pouco da nossa história. Quem não esteve presente vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube, então a gente não vai ter essa live ao vivo no Instagram. Quem não esteve presente, compartilha. Amanhã a gente vai soltar o link para compartilhar, e quem não pôde ver e quem não pôde estar presente hoje pode assistir na íntegra lá no YouTube a partir de amanhã. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Vamos que ainda tem trabalho ainda. Bora acelerar!